Começaremos agora o estudo panorâmico da última porção do Antigo Testamento, os profetas menores. São 12 livros dos profetas que escreveram, mas o conteúdo é menor do que os livros dos profetas chamados profetas maiores. Essa, nós vimos, é a distinção entre profetas maiores e profetas menores. O primeiro livro dos chamados profetas menores é o livro do profeta Oséias. Oséias significa salvação e ele apresenta Jesus Cristo que em caminho desviado. O versículo-chave está no capítulo 3, versículo 1, que diz assim: E o Senhor me disse, vai outra vez, amo uma mulher, amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uvas. O autor é Oséias, o local da escrita é Israel, no período pré-exílico, e foi escrito em 710 aproximadamente antes de Cristo. O tema: a igreja é a noiva de Cristo. O profeta Oséias foi levantado pelo Senhor para profetizar para as 10 tribos do norte de Israel. E logo no começo do livro, ele dá uma missão muito difícil para Oséias. Ele manda Oséias se casar com uma mulher que não o merecia. E a partir daí, o Senhor desenvolve uma retórica de apresentar Israel como sendo a esposa que não merece o seu marido, ele, o Senhor, o marido, o esposo, e Israel, a noiva, uma noiva adúltera. E ele usa esse vocabulário e ele usa essa analogia durante o livro para mostrar os problemas de Israel, para mostrar que Israel está longe dos caminhos do Senhor, mas os olhos do Senhor estão sobre Israel. O Senhor continua amando Israel, mas Israel se desviou do Senhor. No final, no último capítulo, tem uma das promessas mais belas que o Senhor poderia fazer para o seu povo. O livro do profeta Joel. Joel significa Jeová é Deus, e ele apresenta Jesus Cristo, o restaurador. O versículo-chave está no capítulo 2, são 2 versículos que dizem assim: Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. O autor é Joel, ele profetizou para o reino do sul, Judá, escrito aproximadamente 835 a.C., e ele é conhecido como o profeta do Pentecostes. Bom, Joel, ele veio antes do profeta que a gente acabou de ver, o profeta Oséias, mas ele profetiza para o reino do sul. Joel usa algumas coisas que tinham acabado de acontecer em Judá como um sinal de que Deus estava descontente e castigando o povo. Havia ocorrido uma grande praga de gafanhotos e eles estavam passando por uma seca muito terrível. E Joel fala a respeito do castigo do Senhor, mas ele fala também do Senhor trazendo uma renovação, uma restauração para a terra. Ele é o profeta que fala a respeito do Pentecoste, fala a respeito do derramamento do Espírito Santo, e o profeta Joel ele chega a falar, a mencionar fatos do Apocalipse, da restauração de Israel no Apocalipse e até do reino milenar de Cristo. O livro do profeta Amós. Amós significa levar ou levantar a carga. Ele apresenta Jesus Cristo, o divino lavrador. O versículo-chave está no capítulo 5, versículo 24. Corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. O autor é Amós, o local onde ele foi levantado para profetizar foi Israel, escrito aproximadamente em 755 a.C., e o tema, contra Judá pela injustiça social. Bom, Amós ele não é sacerdote, filho de sacerdote, profeta, filho de profeta. Amós ele era um boiadeiro, e ele era um colhedor de figos silvestres, de sicômoros. Só que ele era uma pessoa muito impetuosa, uma pessoa que falava diretamente aquilo que tinha que ser falado. E ele não temia ninguém, ele temia tanto a Deus que ele não tinha medo de mais ninguém, não tinha medo de falar nada para ninguém. Tanto é que ele profetizou contra Israel, esse foi o motivo principal, e o seu tema sempre foi aquilo que a nação ela estava no auge. Tanto Israel quanto Judá estavam no auge. E o governo, né, e os líderes
eles levavam muita vantagem em relação àquilo que o povo estava vivendo. E o povo também estava sofrendo para que eles vivessem uma vida maravilhosa. Só que o Senhor não estava contente com isso, né? Então por isso que a gente fala sobre a justiça social. Mas ele profetiza contra nações gentílicas, ele profetiza contra Israel, profetiza também contra Judá, e ele chega a falar da restauração e de um reino futuro glorioso. Amós, ele foi um profeta muito à frente da sua época, tanto é que aquilo que está escrito em Amós vale muito a pena prestar muita atenção no livro de Amós, tem o seu significado que até hoje ainda existe uma certa dificuldade de entendimento. É também, entre todos eles, também um profeta fantástico por ter sido à frente de sua época. O livro do profeta Obadias. Obadias significa adorador do Deus Jeová. Ele apresenta Jesus Cristo, nosso Salvador. O versículo-chave está no capítulo 1, versículo 15, que diz assim: Porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os gentios, como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. O autor é Obadias. Ele escreveu em Judá, aproximadamente em 840 a.C. Também há uma controvérsia em relação à data ter sido posterior, em 586. O tema são advertências contra Edom. Bom, quem era Edom? Os edomitas, eles eram os descendentes de Esaú. Eles foram um povo que cultivaram a, a amargura daquilo que aconteceu entre Esaú e o seu irmão Jacó. Eles nunca se conformaram com a venda da primogenitura, da perda da primogenitura por parte de Esaú, e eles eram um povo que sempre eles atacavam Israel, atacavam Judá, e todo mundo que fosse atacar Israel ou atacar Judá, eles ajudavam. Né? Então, olha, vocês vão atacar, a gente está com vocês, nós ajudamos vocês. Tamanho era o ódio deles. Para vocês terem uma ideia, quando a Babilônia levou cativa a Judá, os edomeus, os descendentes, né, dos edomeus, eles pegavam aqueles que estavam fugindo de Judá e vendiam como escravos. Então é um povo que representava o ódio que existia entre aquilo que aconteceu entre Esaú e Jacó. Embora nós saibamos que Esaú perdoou Jacó, mas os seus descendentes não. Então é um livro muito curto, é o livro mais curto do Antigo Testamento, e ele é profetizado contra Edom. São profecias que são levantadas contra o povo descendente de Esaú. Chegamos ao livro do profeta Jonas. O nome Jonas significa pomba. Ele apresenta Jesus Cristo, nossa ressurreição e vida. O versículo-chave está no capítulo 4, versículo 11, que diz assim: Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? O autor é Jonas, o local onde ele é levantado é Israel, foi escrito aproximadamente 760 a.C. O tema são profecias para Nínive, a capital da Síria. Muito bem. Jonas, ele era um estadista. Provavelmente ele foi discipulado por Eliseu e o Senhor o levanta como um teste, na verdade um teste para todos nós em relação à nossa fé. O Senhor, ele envia Jonas, ele pede para que Jonas vá a uma nação que seria, naquele momento, ela era inimiga de Israel, e que profetize na capital dessa nação que o Senhor traria juízo sobre eles se eles não se arrependessem. Ora, como eles eram inimigos de Israel, e eles tinham muitas rixas, e Jonas era um estadista, é claro que ele não queria que a Síria fosse poupada pelo Senhor. Ele queria mais é que eles fossem mesmo vitimados ali, que o Senhor pesasse a mão sobre eles. Mas o Senhor está levantando Jonas como um missionário e está enviando a uma terra que ele não queria ir, para profetizar algo que ele não queria profetizar. Porque quem escolhe aquilo que deve ser profetizado, quem escolhe a nação, quem escolhe as pessoas, é o Senhor. O Senhor é que tem interesse em salvar todos os homens da terra, não aqueles que nós queremos que sejam salvos, mas
O Senhor quer que todos os homens sejam salvos. E então ele manda Jonas para Nínive. Jonas, numa tentativa de fuga, pega uma embarcação que vai em direção à Espanha, e aí tem o advento do grande peixe que o engole, depois o vomita na praia, e ele tem que caminhar um longo período até chegar à cidade de Nínive e profetizar. Depois que ele profetiza, ele passa rapidamente profetizando, depois que ele profetiza, e o povo se arrepende, e o Senhor, ele tira aquilo que ele iria fazer contra Nínive, ele tira a mão, ele poupa Nínive. Jonas fica muito mal, ele senta longe da cidade, e ele fica olhando para aquela cidade, por que, que o Senhor fez aquilo, ele queria que o Senhor mais destruísse a cidade. E o Senhor, ele é, ele comenta esse versículo, né? Fala esse versículo da compaixão para com os homens, porque o Senhor faz crescer ali uma planta para que cubra Jonas enquanto ele está vendo a cidade, e aí vem um verme, come a planta, ela morre, e ele fica com pesar da planta. E ele não tem o mesmo pesar dos homens, né? Do povo de Nínive. E aí ele fala, não, eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, e então Jonas fica aborrecido e acaba com a ideia de que o Senhor está falando para ele assim, está fazendo ele entender o seguinte: eu não me importo com aquilo que você pensa. Não é aquilo que você pensa que me move, mas sim aquilo que eu já tenho preparado para as pessoas. Se você quer ficar aborrecido, que fique. Né? Então, essa é a impressão que a gente tem em relação ao que acontece no livro de Jonas. Profeta Miqueias. O significado de Miqueias é quem é como Jeová. Apresenta Jesus Cristo testemunha contra nações rebeldes. O versículo-chave está no capítulo 6, versículo 8, que diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus? O autor é Miqueias, local ele é levantado em Judá, escrito aproximadamente no ano 700 a.C., e o tema é contra a idolatria e injustiça dos governantes de Israel e Judá, sobre o povo respaldados pelos falsos profetas. Miqueias, ele também é alguém humilde da roça, mas também é alguém impetuoso e que é cheio do Espírito Santo. Ele fala contra Jerusalém, ele fala contra Samaria, então é o reino do sul e o reino do norte. Aliás, nos tempos de Miqueias, o reino do norte é levado cativo e é levado pela Síria, e ele fala a respeito de muitas coisas erradas que estavam acontecendo naqueles dias. Ele fala sobre a idolatria, fala sobre a cobiça, fala sobre a opressão, fala sobre a violência, fala sobre se encorajar falsos profetas, fala sobre a corrupção dos governantes, fala sobre a corrupção dos profetas, fala sobre a corrupção dos sacerdotes, sobre suborno e sobre desonestidade. Então, são muitas coisas que são faladas, muitas coisas que alguém que fosse impetuoso e tivesse o Espírito Santo, somente alguém assim poderia falar. Ah, muito bem, Miqueias ele é contemporâneo de outros profetas também, que são profetas separados por Deus, no meio de tantos profetas que foram corruptos. Existe um problema nessa época muito pontual, que era exatamente a religião que eles praticavam era um só ritualismo. Eles não tinham relacionamento com Deus. Então Deus manda praticar a verdadeira religião. E nesse versículo, né, que nós lemos no tema, Deus manda praticar a verdadeira religião. O profeta Naum. Naum significa consolo e ele apresenta Jesus Cristo fortaleza no dia da angústia, como consolo mesmo. O versículo-chave está em Naum, capítulo 1, versículos 7 a 9. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. E como uma inundação transbordante, acabará de uma vez com o seu lugar, e as trevas perseguirão os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia. O escritor é o profeta Naum, levantado em Judá, escrito no ano 663 a.C.,
E o tema são profecias contra a idolatria de Nínive, 150 anos após Jonas. Muito bem, só poderia ter sido escrito em Judá porque nesse tempo a Síria, de onde Nínive era a capital, a Síria já havia levado Israel como refém, como escravo e havia destruído o reino de Israel do Norte. Israel do Norte já estava devastada pela Síria. 150 anos depois de Jonas ter profetizado livramento sobre a Síria, e nesse meio tempo houve a tomada de Israel, e lembrando que Jonas ele era de Israel, ele era do norte, ah, acontece que Nínive havia se esquecido daquilo que foi o livramento do Senhor. E havia sido e se tornado uma nação muito imponente. Ela havia ameaçado Judá, mas não tinha conseguido entrar em Judá. Havia sido derrotado pelo anjo do Senhor. Então, a profecia de Naum é contra Nínive. E Nínive vai ser destruída mesmo. Ela vai ser totalmente destruída. E hoje, quando se chega no local onde havia a cidade de Nínive, só tem ruínas. A cidade ela foi totalmente devastada pelo juízo do Senhor. O profeta Abacuque. O seu nome significa abraçador. Ele apresenta Jesus Cristo, o Deus da minha salvação. O versículo-chave está no capítulo 3, versículo 2, que diz assim: Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos faz-a conhecida. Na tua ira lembra-te da misericórdia. O autor Abacuque, ele é de Judá, escrito no ano 607 a.C., e o tema principal é o justo viverá pela fé. Provavelmente Abacuque ele é contemporâneo de Jeremias e de Daniel no início do exílio babilônico. E também Abacuque ele é um profeta, mas também há indícios de que ele seja ou um cantor ou alguém que ajudava no culto. É interessante, Abacuque é uma pessoa muito questionadora. Ele questionava Deus, ele orava a Deus fazendo perguntas, ele tinha muitas perguntas. Só que ele esperava pacientemente a resposta do Senhor, e o Senhor o respondia. Então existem muitas revelações ali que são fantásticas, mas o tema principal do livro de Abacuque é exatamente o justo vivendo pela fé. Profeta Sofonias. O seu nome significa escondido de Jeová. Ele apresenta Jesus Cristo, um Senhor zeloso. O versículo-chave está no capítulo 2, versículo 3, que diz assim: Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que tendes posto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Pode ser que sejais escondidos no dia da ira do Senhor. O autor é Sofonias, ele é levantado em Judá, aproximadamente 630 a.C., e o tema ele é um livro de ameaças. O livro de Sofonias é um livro um pouco sombrio, mas porque ele apresenta mesmo muitas ameaças contra povos pagãos, contra a idolatria, contra muitas coisas que estavam erradas. Ele fala que fala sobre cativeiro e fala que um remanescente fiel ele seria libertado do cativeiro. Fala também que os pagãos eles se converteriam, eles se voltariam ao Senhor e que um dia o homem poderia adorar a Deus não somente no templo, mas em qualquer lugar. Então, esse é o teor do livro de Sofonias. Profeta Ageu. Chegamos agora então nos três profetas que são posteriores ao exílio, são profetas pós-exílicos, Ageu, Zacarias e Malaquias. O significado de Ageu é festivo, ele apresenta Jesus Cristo, o desejado de todas as nações. Versículo-chave, Ageu, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: Porventura é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? O autor é Ageu, ele está em Judá, no Judá pós-exílico, na Israel pós-exílica, né? E escrito em 520 a.C., o tema é a reconstrução do templo. Ele é um profeta que volta para as terras que estão sendo repatriadas de Canaã, e ali o Senhor o levanta para que ele possa animar o povo a terminar a construção do templo. Então, o profeta Ageu foi levantado pelo Senhor para dar ânimo ao povo,
para que eles dessem mais importância para o templo do que estavam dando para as suas próprias casas. E fala a respeito dessa reconstrução, que a glória da segunda casa seria maior que a primeira. E assim o povo termina a reconstrução do templo. Profeta Zacarias. O nome Zacarias significa Yahvé se lembra, ou Javé se lembra. Jeová se lembra. Apresenta a Jesus Cristo o renovo da justiça. O versículo-chave está no capítulo 9, versículos do 9 ao 10. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. E de Efraim destruirei os carros, e de Jerusalém os cavalos, e o arco de guerra será destruído, e ele anunciará paz aos gentios, e o seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. O autor é Zacarias, local, Judá, período pós-exílico, escrito entre 520 e 518 a.C. O tema é restauração do culto. Zacarias ele é contemporâneo de Ageu. Enquanto Ageu ele profetiza durante 4 meses para o povo, tentando animar o povo a reconstruir o templo, Zacarias profetiza durante aproximadamente 3 anos. E ele é companheiro do Senhor Ageu. Né? Zacarias ele é um jovem profeta e Ageu é um profeta idoso. E Zacarias, com entusiasmo e com ânimo, ele profetiza a respeito do reino futuro, trazendo para o povo uma esperança futura e de que o futuro estava começando com as atitudes que eles estavam tomando naqueles dias. E assim se fez. O culto ele foi restaurado nos dias de Zacarias e o povo manteve a esperança de um futuro glorioso. Chegamos ao último livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Malaquias. Malaquias significa meu mensageiro. Ele apresenta Jesus Cristo, o sol da justiça. A chave está no capítulo 4, versículos 1 e 2, que diz assim: Porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como a palha. E o dia que está para vir vos abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. A cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. O autor é Malaquias, ele está profetizando em Judá, pós-exílico, entre os anos 450 a 400 a.C. O tema ele fala sobre João Batista. Na verdade, o livro de Malaquias ele seria um pequeno resumo do Antigo Testamento. É interessante. Ele faz essa ponte entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e ele adverte a respeito de como os sacerdotes estavam fazendo as coisas para o Senhor. Estavam oferecendo ofertas defeituosas, estavam roubando os dízimos do Senhor. Então, ele adverte a respeito de um ritualismo sem sentido sendo entregue ao Senhor. É interessante também porque o livro de Malaquias ele fala a respeito do sol da justiça, ele fala sobre um renovo, mas ele termina com uma mensagem de aviso de que eles poderiam ser amaldiçoados. A última palavra é a maldição. E no Novo Testamento, no final de Apocalipse, nós temos no último versículo uma palavra de bênção. Então o Antigo Testamento termina com uma palavra que poderia incitar a maldição, e o Novo Testamento ele termina com a gloriosa vitória da igreja com bênçãos. Malaquias então encerra os 39 livros do Novo Testamento, e entre o livro de Malaquias e o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, muitas Bíblias elas tradicionalmente apresentam uma página em branco, porque do ano 400 a.C. até o nascimento de Jesus Cristo, até João Batista e o nascimento de Jesus Cristo, o Senhor ele não traz nada novo. Ele não se manifesta trazendo nenhuma informação nova para o povo. Ele deixa no final do ministério do período pós-exílico um ministério de ensino, para que as pessoas se envolvessem em aprender aquilo que havia acontecido e aprender com os erros e aprender com os acertos.
e que praticassem aquilo que o Senhor estava pedindo a eles. Assim encerramos os livros do Antigo Testamento. Terminamos então o estudo panorâmico do Antigo Testamento, com a última sessão, Profetas Menores. Cada uma das sessões vistas e as que serão vistas também elas poderão ser vistas na Academia Bíblica como uma matéria mais exaustiva, estudando detalhadamente cada assunto e cada livro.